É caro contratar um advogado? Ou por que advogados cobram tão caro pelos serviços jurídicos? Bem, a resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Mas, antes de tudo, é importante esclarecer que existe uma tabela da OAB do seu estado e essa tabela regulamenta os valores mínimos que o advogado deve cobrar por cada tipo de serviço jurídico, seja ele judicial ou extrajudicial. Extrajudicial é quando aquele serviço é resolvido no cartório ou diante de uma própria autarquia, como o INSS, por exemplo, enfim, de uma forma administrativa, certo? Até mesmo esses serviços que não são judiciais, eles são regulamentados por essa tabela da OAB, que apresenta os honorários, tanto em valores fixos quanto em percentuais, seja de êxito ou seja em cima do patrimônio, como no caso de divórcio com partilha de bens, ou mesmo no caso de inventários, enfim. Então, antes de tudo, é importante ter isso em mente, que o advogado ele não vai cobrar um valor da cabeça dele, um valor que ele inventou. Provavelmente, o correto é que ele siga a tabela. E lembrando que a tabela apresenta valores mínimos, ou seja, se ele cobrar valores maiores que aqueles estabelecidos ali, não está errado. Então, você deve entrar em acordo com ele e, antes de contratar um profissional, consultar a tabela do seu estado. Por exemplo, se você mora em São Paulo, procura lá no Google, tabela OAB SP. E você vai ver a tabela atualizada do ano vigente. Por exemplo, se você está vendo esse vídeo agora, coloca lá, tabela OAB SP 2023. Dá um Ctrl F lá e pesquisa qual é o tipo de ação que você está requerendo. Tenta ver as descrições certinhas, porque, por exemplo, como o exemplo que eu dei do divórcio, lá vai ter valores diferentes para aquele divórcio judicial e para o extrajudicial. Dessa forma, você tem como ter uma ideia de quanto um advogado vai cobrar e qual o valor correto. Se ele cobrar abaixo daqueles valores, ele está infringindo a tabela da OAB e está cometendo uma infração de aviltamento de honorários. Então, ele pode até mesmo ser denunciado, certo? E ter algum tipo receber algum tipo de disciplina da OAB pelo fato de estar cobrando abaixo da tabela. Então, isso é até errado, certo? Então, é importante que você faça esse tipo de consulta. Tanto para você ver se ele está cobrando muito acima da tabela e talvez realmente você vê que tem a possibilidade de conseguir um advogado que esteja cobrando um valor mais justo, mais coerente. Não que você vai criticar o trabalho do colega, às vezes realmente ele está cobrando muito acima por ele ser muito capacitado e ser justo que ele cobre um valor acima da tabela. Mas se aquilo não está dentro das suas condições, você pode ver ali, de acordo com aquela tabelinha, que tem a possibilidade de você conseguir um outro profissional que também seja capacitado e que cobre dentro daqueles valores mais razoáveis, digamos assim, que cabem no seu orçamento, tá? Mas nunca diga que ele está querendo explorar ou que ele está querendo cobrar um valor que aquele serviço não merece, até porque, como eu falei, aquilo é tabelado e se ele cobrar abaixo, ele pode ser responsabilizado, então não é justo ele correr o risco de receber algum tipo de disciplina da OAB porque o cliente está achando caro, entende? Quando na verdade é algo que não é exatamente ele que escolhe, ele que estabelece o valor mínimo para aquele serviço. Além disso, aquilo que o cliente vê é algo muito superficial. Então, por exemplo, você pode pensar, ele só vai entrar com ação rapidinho. Não é só entrar com ação. Ele não vai lá no site do judiciário, por exemplo, e dizer, oi juiz, tudo bem? Gostaria de pedir que a Joaninha receba indenização por danos morais porque ela ficou muito tempo na fila do banco, por exemplo. Tchau, até amanhã. Não é isso. Ele vai ter que elaborar uma petição inicial. Tem até um vídeo aqui no canal falando que é uma petição inicial. Ele vai pesquisar decisões jurisprudenciais que embasam aquele pedido. Ele vai analisar as leis que podem se aplicar ao seu caso, tanto nacionais quanto locais, dependendo do tipo de situação. Ele vai ter que ver certinho a lei do seu estado ou da sociedade para ver o que se adequa melhor à sua situação. Então, ele vai se debruçar em cima daquilo. É um serviço secreto, tá? Que ninguém tá vendo ali. Quantas vezes eu fiquei até tarde da noite elaborando uma petição, pesquisando, tentando pensar a melhor forma de argumentar. O cliente às vezes não estava vendo aquilo ali, entende? Então é um trabalho discreto. Existem advogados que não são honestos? Existem, como em qualquer profissão. É uma pena. Mas não é justo generalizar. Assim como existem advogados que são desonestos, existem muitos que são honestos, que trabalham duro, que trabalham muito, e muitas vezes acabam não sendo reconhecidos no seu esforço, infelizmente por conta da culpa dos maus advogados. É como diz
aquele ditado, né, que falam por aí, que um boato, uma notícia ruim é muito mais fácil de se espalhar. E é verdade. Um advogado ruim consegue manchar a reputação de 1000 advogados bons, sabe? Então, por conta de um que foi desonesto, que explorou aquele cliente, outros 1000 que são honestos, que são trabalhadores, que são pessoas estudiosas, acabam levando aquela fama ruim também de uma forma injusta. Então, gostaria de trazer essa reflexão e também essa sugestão. Antes de procurar um profissional, se você quer ver se você vai ter condição de contratar, consulta a tabela da OAB, tá bom? E se ele estiver cobrando abaixo, ele está errado. Ele pode ser denunciado à OAB e se prejudicar por conta disso, tá certo? Então, eu espero ter ajudado, esclarecido essa dúvida de muitas pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.